poetas. Hoje a gente está aqui com mais um meeting, que é quando eu trago pessoas aqui para conversar, pessoas interessantes. E hoje eu tô aqui com o Gustavo Melo Chester, falei certo? Não, Chester. Chester, que é muito difícil o sobrenome dele, mas ele é um cara muito conhecido já no meio literário, porque ele ganhou muitos prêmios com esse livro. Mostra o teu livro. Esse é o contrário, mas é o Não Há Amanhã, que é um livro de contos. Foi muito premiado, então vou pedir para o Gustavo se apresentar, falar quem é ele, sem dizer o que ele faz, né? Que vai ser uma coisa difícil de fazer. E também falar um pouco da trajetória, assim, como é que tu chegou nesse ponto de ser um escritor premiado, que o ano passado ele arrecadou quase todos os prêmios importantes de literatura com esse livro de contos, né? A gente está num lugar um pouco barulhento aqui no shopping, mas vai dar tudo certo. Aliás, começou a ficar barulhento agora, justamente quando a gente começou as crianças a gritar. Bom, em primeiro lugar, né? Obrigado pelo convite, né, para a Ângela, para falar um pouquinho do meu livro. E, como ela falou, né, meu nome é Gustavo, mas assim, quem sou eu? Eu acho que esses dias, a melhor definição foi esses dias que uma pessoa numa plateia aí disse assim: tu é um contador de histórias. Eu nunca tinha parado para pensar, realmente, eu estou sempre contando uma história engatada na outra. E no final das contas é isso que eu faço na vida, no dia inteiro. Ou eu conto história para juiz, eu conto história para promotor, ou eu conto história para outros escritores ou para leitores. Mas eu acho que foi o melhor elogio que já puderam me dar, é dizer assim, que é um contador de histórias. E outro também que eu gostaria que estivesse algum dia na minha lápide, dizer que eu sou um leitor. Acho que é a melhor forma, assim, acho que eu me entusiasmo falando de literatura e tal. Então eu gostaria de ser conhecido por isso, nem até tanto pela produção, ou por quem a gente é, né, mas por isso aí. Então vamos conversar então um pouquinho, assim, tu é advogado, né, Gustavo? E tu também tem o mestrado, doutorado, né, escrita criativa. Eu estou fazendo doutorado em escrita criativa. E como é que tu chegou nesse ponto, assim, de ser um bom escritor? Como é que é essa caminhada? É muita leitura, é muito estudo? Tu acha que a academia ajuda nesse processo? É uma coisa que só complementa? O que tu pode dizer para nós? Eu sempre fui muito guiado pelas circunstâncias, assim, como é que eu posso melhorar para contar as histórias que eu quero. Então, assim, eu sempre fui guiado, assim, quando eu era criança, já eu gostava de escrever, só que eu achava, assim, uma história sempre ruins. Aí eu fui estudar, eu fui pesquisar, eu fui me aprimorar, eu fiz oficina literária. Eu comecei a ler muitos livros, assim, comecei a discutir, comecei a escrever muitos textos para mim, resenhas literárias, que é mecanismo mnemônico para me lembrar dos livros que eu lia. Aí eu comecei, assim, com o passar do tempo, tudo foi uma evolução para cada vez escrever melhor, no sentido de fazer a história que eu gostaria, né? E eu não sei ainda se eu estou chegando perto, ainda que às vezes quando eu releio meu livro eu gosto muito do resultado, eu gosto, assim, porque eu estou vendo que eu estou escrevendo próximo daquilo que seria o ideal para mim. Então está sendo uma experiência bem boa, mas meu processo é assim que funciona. Como é que eu posso fazer para ficar melhor, e de vez em quando eu falho, eu erro, eu penso muito onde eu errei, onde eu acertei, reescrevo muito. Escrever é uma barbada, eu escrevo em 5 minutos. Reescrever às vezes leva 6 meses, 7 meses. Cortar, acrescentar, lapidar, né? Um processo... E que vem pelo lado do direito também, né? A gente tem uma tendência a ser verborrágico, falar várias vezes a mesma coisa para criar um convencimento. E na literatura, quanto menos é mais, então tem que cortar toda a parte. Deixar de ser advogado e ser escritor. Sim. E tu acha, assim, que sendo escritor tu tem um jeito diferente de ver a vida? Assim, tu acha que quem escreve enxerga coisas onde os outros não enxergam? Vê histórias em toda parte? Como é que é isso? Olha, eu vou te dizer que eu acho que o que a gente enxerga talvez seja a realidade mesmo. Talvez os outros não tenham o nosso olhar. Porque eu fico dizendo assim, às vezes eu saio na rua, tenho que me controlar, porque são tantas histórias acontecendo. Nesse momento, nós estamos sentados aqui, tem várias histórias acontecendo, vários personagens interagindo, e aí cada um tem uma ideia, tem um gatilho com uma história que já está engatilhada com outra, junta 2 pessoas, 3 pessoas, então a gente está sempre num processo assim, acho que ajuda a ver melhor o mundo, mas às vezes eu fico em dúvida se eu não estou vendo o mundo como o mundo realmente é, porque às vezes eu estou andando com uma pessoa do meu lado, e aí eu digo assim, cara, tu viu o que aconteceu ali? Aí eu não vi nada. Eu digo, mas como é que eu não vi? Eu falo. Eu disse assim, cara, agora eu vi. O que tu tá me falando eu vi, mas eu não tinha nem registrado. Então eu prefiro pensar que na literatura a gente anda mais ou menos nem se fosse uma esponja.
fica pegando as coisas dos outros e depois transformando em texto. Eu acho que a gente, pelo menos eu, né, também que escrevo, assim, tento escrever, não tô no teu nível, mas, né, a gente parece que tá com um olhar sempre ligado, né, um olhar diferenciado no sentido de aproveitar as oportunidades, seja para escrever ou seja para as coisas da vida, assim, né, tu consegue ver umas coisas onde acho que talvez outras não veem, prestar atenção, tipo, sair do piloto automático, eu acho, né, é um processo de tu estar assim. Eu vejo teus vídeos do teu canal, sou um seguidor teu. E eu vejo assim também que tu ensina isso aí, que a gente às vezes a gente tá andando uma coisa, a gente olha, mas a gente não vê, a gente não registra o que tá acontecendo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para nós, assim, que mexemos com literatura e com as outras pessoas também, porque às vezes as soluções estão todas próximas, assim. É só tu prestar atenção, o mundo tá inteiro conversando contigo e às vezes tu fica numa postura assim, uma coisa que eu faço muito, eu ando na rua. Andar na rua é pedir para as histórias acontecer, conversar com a gente. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, que ficam só dentro de carro, andando só dentro de carro. Elas não têm essa vivência de tocar nas pessoas, de ver as pessoas interagindo nas maiores loucuradas possíveis. Elas interagem. Eu opto por andar de carro, mas é mais por medo, pela insegurança, né? Eu não culpo, concordo plenamente. Que tá difícil, assim, ainda mais mulher, né? Infelizmente, mas... Como é que tu otimiza teu tempo, assim, porque eu vejo que tu é um cara, tipo, eu que faz milhões de coisas, assim, né? Quando às vezes eu olho, tá lá que tu tá às 6 da manhã, tu já tá no Facebook, interagindo com as pessoas, eu disse, meu Deus, essa pessoa não dorme, né? Então como é que tu faz pra dar conta do teu trabalho, tu acha que, não sei, tu vive da literatura ou tu vive da advocacia? Olha, eu já nem sei do que eu vivo mais, as dois. Às vezes as pessoas dizem que literatura não dá dinheiro, mas no meu caso, sim, as coisas estão acontecendo, é natural, elas vão vindo. Não o suficiente para se sustentar de maneira digna. Porque também tem esse lado do direito, também é um lado muito atrativo, né, de contar uma história, de convencer um leitor só, ou um juiz. Também tem esse lado assim, que eu gosto bastante, estratégico. Agora eu vou dizer, o meu tempo é que eu acho que assim, eu me concentro muito no que eu devo fazer. E aí acaba sobrando tempo dentro do dia. Por exemplo, eu raramente leio jornal, porque eu acho jornal mal escrito, o jornal me incomoda, a leitura dele me incomoda. Então eu vejo assim, pessoas ficam lendo todo o jornal, 2 horas dentro do jornal, eu peço 2 horas e fico lendo um livro, lendo um conto. Eu gosto de começar o dia lendo um conto, uma poesia, para já pegar assim, pegar no tranco as coisas. Então eu raramente vejo noticiário de televisão, eu recebo um clipping, por exemplo, assim, só de otimizar o tempo. Eu recebo um clipping com as notícias mais importantes. Aí eu vejo a notícia que me interessa, só leio a notícia que me interessa. Sim. Eu não fico lendo como é que está a situação, sei lá, da bolsa na Malásia, porque isso não me interessa, isso me faz perder tempo. Então eu acabo otimizando o tempo nisso. Eu corto tudo que é supérfluo, tudo que não importa para a minha literatura. Então, sim. Aí acaba sobrando tempo, no final das contas. E como é que foi esses prêmios, assim? Foi o ano passado, a maioria, né, que tu ganhou. Foi uma surpresa que tu já estava esperando? Ou, assim, se isso mudou o teu jeito de encarar a tua escrita, se tu tá com mais pressão agora, ou se tu acha que, não, eu sou bom mesmo, eu banco esse negócio, vamos lá, como é que é isso? Eu vou dizer que eu acho que na escrita a gente é sempre aluno, nunca vai chegar num ponto que eu esteja plenamente satisfeito. Então, assim, os prêmios foram legais mais para ver assim, os leitores interagindo. Isso foi muito interessante, assim. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, que foi O Homem Despedaçado. O Homem Despedaçado, eu escrevi um livro assim, muito preocupado com o que os outros iam pensar e tudo. Aí quando eu escrevi o segundo, eu pensei, tá, agora eu vou fazer um livro para me divertir, vou fazer o que eu quiser contar, as histórias que eu quiser. E aí então, assim, muito dessa diversão assim, acabou passando para os leitores, que aí agora, os leitores quando vinham assim, os prêmios, diziam, cara, eu li teu livro, adorei teu livro, os jurados chegavam. Depois que eu dava explicar, adorei teu livro. Eu chegava em casa e queria contar para minha mulher, para minha namorada, queria contar tudo que eu tinha lido. E eu acho que isso é a coisa mais legal, assim, aquele livro que tu lê e que tem vontade de compartilhar com os outros. Então, os prêmios, sim, é legal, reconhecimento. A minha editora ajudou bastante, assim, para eles também, para poder dar essa visibilidade. Mas, para mim, assim, o que foi mais divertido dos prêmios mesmo foi a interação com os leitores, com outros tipos de público, sim, e ver que eu estava falando a literatura que o pessoal estava sentindo necessidade de ler, então isso ficou bem legal. E o leitor de conto é um leitor diferenciado, tu acha?
Acho que é. Porque o conto é uma coisa assim muito diferente, né? Até pra escrever e pra ler, eu acho, né? Eu acho que o leitor de conto, ele é um leitor que ele é muito atento, é um leitor que eu digo que eu brinco, é um leitor paranoico, porque às vezes é o seguinte, tu botou que o céu tava plúmbio, mas tu não botou que o céu tava chumbo, a cor do céu tava chumbo. Isso tem algum motivo, cara, às vezes não tem, às vezes só botou porque fica bonito. Sim, uhum. Mas eu vejo assim que o pessoal dos contos, assim, eles têm uma leitura mais concentrada para ver o que está rolando mesmo, assim, para tentar ver a história. Descobrir o que é que eles querem dizer com aquilo, o que está por trás, né? Só que aí isso demanda... No romance tu vai lendo, tu vai te perdendo a história, tu te envolve com os personagens e tal. Mas no conto, como toda ação é importante, às vezes acontece uma ação assim que tu faz, isso tem que ter um motivo dentro da história. Aí fica muito louco. Bom, eu acho que tu já respondeu com relação a escrever para ti ou para o público, que o primeiro livro foi mais para tu agradar e o segundo livro foi mais a tua escrita que veio de ti. Acho que funcionou melhor, né? Porque sim. Foi premiado, tão premiado. Eu gosto muito porque às vezes eu releio meus contos e eu dou risada sozinho. Eu fico assim, cara, tu é muito louco. Eu fico pensando assim, olha só isso aqui. Eu me lembro até o momento que eu tava, o que eu tinha pensado, o que aconteceu, como é que gerou o conto. Eu acho que boa parte dessa diversão é que sejam todos contos sérios, não sejam contos de humor, acabam passando para o leitor também. Sim. E tu acha assim que tem que ter um estado de espírito específico para escrever melhor? Sei lá, a pessoa tá passando por uma fase ruim no namoro, brigou com o namorado, tá numa fase dramática, ela vai escrever melhor porque vai sentir mais, ou não tem nada a ver a questão de sentar mesmo e o exercício de escrever e vai sair após aquela coisa de ficar ali em cima do texto, né? Olha, eu vou dizer, eu não tenho mau tempo, assim, porque não, foi uma coisa que o direito me ensinou. A inspiração não chega. Às vezes tu tem que fazer uma coisa, tu tem que fazer. Vai ficar feio, vai ficar ruim. Tem prazo, tem que cumprir. Não adianta assim, hoje não bateu, assim, eu tô me sentindo um pouco inspirado. Não, a inspiração tem que levar porrada para funcionar. Mas então assim, hoje eu já vejo assim que não... Eu já tive momentos que eu fui escrever que eu estava arrasado por alguma decepção que eu tinha sofrido, outros momentos eu estava super feliz e tal. E eu, tempos depois, quando eu leio essas histórias, eu pensei, cara, como é que tu conseguiu te distanciar tanto que não mostrou aquela tua tristeza? E eu acho que fica mesmo aquela sensação que o escritor, às vezes até é bom, é um exercício bom, tá sentindo triste, escrever uma coisa alegre. Ou tá se sentindo alegre, escrever uma coisa triste, sabe? Pra te ver se tu consegue dosar isso e passar isso dentro da literatura. Então, eu não tenho grandes problemas. Fingidor. É o fingidor. E tinha mais uma coisa pra te perguntar. Tu acha que o drama é o jeito que toca mais o leitor? Ou a gente pode tocar o leitor escrevendo comédia, sei lá? Olha, tem várias formas de tocar, né? Porque eu acho assim, eu acho muito difícil escrever comédia, porque fazer rir, fazer chorar são as duas coisas mais difíceis que tu tem para fazer com literatura. Sim. Mas assim, de vez em quando eu leio coisas assim que eu noto assim, eu tô rindo no meio, assim, ou às vezes assim, eu leio coisas que me deixam chateado e tal. Eu acho que isso é muito difícil com palavras, mas agora se eu fosse escolher que pra mim é mais difícil para escrever, acho que é comédia mesmo, mas ainda que eu tenho um humor negro que às vezes transparece dentro da história. Sim. Então às vezes eu tô fazendo um drama e às vezes eu faço uma coisa extremo humor dentro, que eu dou risada, assim, acho que é a coisa para quebrar a tensão mesmo, porque também tem isso, né? Se tu vai escrever drama, tu também tem que botar pontos de escape da tensão. Tu não pode só fazer drama, Sim, ninguém aguenta, né? Aí quer se matar no fim do conto, enfim, do trabalho. Se tu vai ler, por exemplo, os dramas do Shakespeare, tinha esses momentos, assim, tem um momento extremamente dramático, depois tem um momento assim, completamente escatológico, piada, brincadeira, que era justamente para a plateia poder extravasar toda aquela tensão através da risada nervosa, né? Que também é uma forma de tocar o leitor. E quais são os teus próximos projetos, assim, o que tu pensa? Eu estou escrevendo o livro do meu doutorado, né? Doutorado de escrita criativa, tem que ter um romance pronto, já estou praticamente finalizando ele, assim, já a segunda versão dele. Então, que legal. Ano que vem acho que vai sair mesmo. Não, eu tô gostando dele, mas eu sou suspeito, né? Sim. Eu tô gostando bastante. Mas também tô preparando mais um de contos também, e também um de histórias. Como eu dou muita palestra sobre literatura de terror e tudo, fantástico, eu tô pensando eu juntei uma série de histórias assim, que é mais pro público infantil juvenil, que às vezes eu acho que esse público ele é um pouco desprezado. Sim. Não o infantil, mas o infanto juvenil que está na fase que separa
do infantil do adulto, sabe? E às vezes eu noto assim que os jovens chegam e dizem, eles têm duas opções, ou eles leem Machado de Assis ou eles leem aqueles livros que são muito abobados para eles mesmo. Sim. E aí assim, eu tô pensando nessa faixa, assim, mas não tanto, para ganhar, sei lá, divulgação nem nada, mais porque me pediram, assim, eu achei muito legal, assim, o pessoal chega no final assim, por que tu escreve uma história de terror para nós, uma história que não nos subestime como leitor e não nos chame como, e nem também seja impossível da gente gostar, né? Então, tô tentando chegar nesse meio termo. Bom, e para finalizar, então, a gente já perguntou bastante coisa aqui pro Gustavo, queria perguntar para ele, assim, uma dica para a pessoa ser mais criativa. O que a pessoa pode fazer, né? O que tu costuma fazer para desenvolver, para um exercício, o que tu faz? Exercícios assim? Eu faço vários. Como eu tinha falado antes, eu costumo começar o dia para entrar no clima, eu leio um conto ou eu leio um poema. Então, umas coisas assim, o poema ajuda a linguagem, o conto ajuda a tu já entrar no clima do dia. Isso já é um ótimo exercício. Começar o dia sempre assim já é ótimo. Mas assim, de matéria de exercício e criação, tem um que eu gosto muito, que é pegar contos e imaginar como é que eu contaria aqueles contos. Então, eu pego conto que eu gosto muito, do Cortázar, do Borges, do Bioy Casares, penso, como é que eu escreveria essa história? Eu não vou publicar ela. É só assim, eu leio e aí eu penso como é que eu escreveria, ou subvertendo, botando a mulher como narradora, tirando o vilão, esse tipo de coisa assim, mudando a história oculta, transformando uma morte num casamento. Faço esses desafios, eu chamo de desafios. Mas é um exercício assim, bem legal, assim, para quem quer destravar, não para publicar depois, alguns até poderiam ser publicados, mas eu acho legal assim para destravar, para depois tu pegar mais inspiração no decorrer do dia. E a linguagem, acho que ela vai aprimorando com tu escrevendo, né? Tu vai escrever melhor escrevendo, não tem outro jeito, né? Lendo e escrevendo que tu vai... até que demorou tanto assim. Bom, então tá, fica aqui a dica então para vocês lerem os livros do Gustavo. Esse último que é muito premiado, que é o Não Amanhã, né? Só vou mostrar mais uma vez. O mundo invertido. Agora tá na moda o mundo invertido. E aí a gente fica por aqui. Até o próximo encontro, então, com mais uma entrevista. Beijo para todo mundo. Obrigada pela audiência e até mais, então.